Censura, por exemplo, de entrar na sala de aula, eu que fiquei em aula todo esse tempo, não tenho recordação. Recordação que eu tenho é onde eu fui aluna, eu como aluna no final do ensino médio, vamos dizer assim, eu me lembro de um professor ter sido preso em sala de aula. Quando eu volto depois do ensino médio para lecionar, eu não me lembro de episódios de censura especificamente. A censura virá quando os professores começarem a fazer greve. Isso eles começam no final da década de 70. As nossas primeiras greves foram entre 78 e 79, logo nós iniciamos, e nesse momento há uma estrutura muito rígida dentro das escolas. Eu me lembro, eu participava como militante da Associação do Ensino dos da Associação Nacional dos Professores, que é a POSP, Associação Estadual dos Professores, que é a POSP. Eu me lembro de estar trabalhando, fazendo piquete para fazer com que os professores não entrassem em sala de aula, e nós tínhamos uma reação muito dura, tanto dos diretores como de alguns professores que achavam que isso não deveria acontecer, achavam que era um movimento político. Eu lembro dos professores gritando em 84, em pleno movimento das diretas já, e nós numa greve monstruosa, enorme, gigantesca, que pôs 100 mil pessoas na rua, os professores dizendo, não, política não pode falar das diretas já, isso é político. Não entendendo claramente que um movimento de greve é sempre um movimento político. Então, não tenho lembrança da censura em sala de aula. Eu acho que a censura aconteceu com força dentro do ensino superior. O Departamento de História da Universidade de São Paulo, da qual eu faço parte, ele foi alvo de uma censura e uma professora acaba sendo caçada por ser uma pessoa que tinha postura claramente mais avançada, que é a professora Emília Viotti da Costa, e na sequência imediata, o não menos conhecido, o professor Sérgio Buarque de Holanda, em solidariedade à professora Emília, ele acaba se retirando e acaba se aposentando. Não precisava se aposentar, não queria se aposentar, mas isso acontece. Então, o ensino superior ele foi duramente atingido, muito duramente atingido. Está dando um exemplo de ensino de história, mas se você for pegar as universidades, naquela época mais universidades públicas e algumas, muito poucas, privadas, elas todas foram alvo direto da censura, cassação, processo, como é o caso da Universidade de São Paulo. A tortura no regime militar foi uma tortura indiscriminada. Se a gente pensar, por exemplo, nas estatísticas, vamos falar em dados, o Brasil é um país que tem hoje de resultado entre mortos e desaparecidos, estamos na faixa dos 400 mortos e desaparecidos. Isto parece para alguns um número pequeno, se por exemplo nós formos comparar com a Argentina, que tem 30 mil mortos, 9 mil desaparecidos dentre esses 30 mil. Para um regime militar argentino que durou 7 anos, enquanto o nosso durou 21. Para uma população da Argentina, 1/3 menor do que a nossa. Então, se você for fazer a comparação fria em números, você vai dizer, puxa, até que o Brasil matou menos, vamos dizer assim, né? Mas a tortura era absolutamente indiscriminada e ela estava muito além desses dados dos mortos e dos desaparecidos. Se nós temos na faixa de 400, nós vamos pensar em termos de pessoas que passaram pela tortura, nós temos mais de 10 mil pessoas, o que não é brincadeira. Outra coisa que é preciso ser dita, a tortura é uma coisa que devolve o cidadão que ele nunca mais será o mesmo, nunca mais será o mesmo. Então ela retira alguma coisa do cidadão para sempre. É uma experiência da qual você não tem saída. Você entrou dentro dela, ela funciona como se fosse um holocausto, por exemplo, em relação à Segunda Guerra Mundial. É algo tão terrível que faz com que as pessoas jamais consigam se recuperar. Então ela é extremamente violenta, ela obviamente não está prevista em nenhum documento oficial, mas ela graçou solta, cantou solta em todos os setores, todos os centros de perseguição, todos os centros de repressão política no Brasil. Agora, obviamente, existem outras formas de manifestação, que são formas agressivas, repressivas e muito duras. O exemplo da imprensa é um grande exemplo. Então, vou dar um dado a vocês, né? Eu pesquisei um jornal chamado Estado de São Paulo. Ele teve censura prévia durante 3 anos. Puxa, período curto. 3 anos. Nesses 3 anos, eu estudei 1.122 matérias censuradas.
E como vocês, de certa forma, sabem, já sabem que, na realidade, essas matérias censuradas todas precisavam de ser substituídas, ou seja, precisava colocar alguma coisa no lugar, e o jornal, o Estado de São Paulo, teve aquela ideia brilhante de colocar os Lusíadas. Só para se ter uma ideia, os Lusíadas foi publicado 2,5 vezes, e foram, as que eu analisei, 1.122 matérias censuradas. Ao lado da imprensa, há uma censura brutal, tremenda, que é uma censura a outras formas de expressão artística. O teatro foi duramente reprimido. Um autor como, por exemplo, Plínio Marcos não tinha nenhuma das suas peças liberada. Se nós formos pensar também em termos de música, a quantidade de músicas que foram, na realidade, impedidas de chegar ao nosso convívio ou foram modificadas por pedido dos censores, das pessoas que corrigiam as músicas e às vezes desenvolviam sem absolutamente nada, então é um número absolutamente assustador. Então, do ponto de vista pessoal, a tortura, e do ponto de vista cultural, esse tipo de manifestações que foram sendo reprimidas e impedidas, o regime militar tem um quadro absolutamente avassalador. Na questão da memória, o que a gente precisa refletir um pouco é que, ao contrário de outros países, existem 4 países que, em períodos semelhantes ao Brasil, passaram por regimes militares: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Se formos estabelecer uma comparação, nós observamos que nos outros países, de certa forma, os militares saíram com aquilo que eles deveriam sair mesmo, uma memória muito negativa. No caso do Brasil, a memória que os nossos militares deixaram é uma memória positiva. Tanto que, se você pensar contemporaneamente, quando você vê algumas manifestações saindo na rua e 3 loucados dizendo que queremos a volta do regime militar, é porque, na realidade, não se conseguiu colocar uma memória negativa dos nossos militares. Por uma circunstância muito específica do nosso regime, que é o fato de que o regime, apesar de haver um intenso movimento popular, o movimento da população desejando, na realidade, mudar as coisas, isso tudo foi escamoteado em cima de um processo, que é um processo conduzido por Geisel e Figueiredo, que conseguiu dizer: nós controlamos a agenda, nós é que dizemos quando vai acabar a censura, nós é que dizemos quando, na realidade, vocês vão poder votar para governadores, nós que dizemos quando vocês finalmente poderão votar para presidente da República. Então, nesse controle e de uma saída que não foi por expulsão, eles saem do cargo, de certa forma, um pouco ao gosto deles, eles é que dizem: agora basta para mim. Isto contribui para que eles não tenham uma memória negativa, que seria absolutamente essencial. Para um projeto que pensa a memória em direitos humanos, você contribuir para restaurar a verdade em relação ao projeto repressivo efetivamente do governo seria fundamental para que as pessoas passassem a pensar que o regime militar não foi bom e que jamais podemos repeti-lo.